Olá, está no ar mais uma edição do podcast Diálogos de Justiça, uma produção do Tribunal de Justiça de Roraima, para aproximar você das ações do Judiciário promovendo cidadania, informação e inclusão. E a inovação está cada vez mais presente no Judiciário. E um exemplo dessa transformação são os núcleos de Justiça 4.0, unidades totalmente digitais que aceleram o andamento dos processos, promovem atendimento especializado e ampliam o acesso à justiça. E no episódio de hoje nós vamos mostrar o funcionamento dessa iniciativa pioneira no TJ e também os resultados práticos, para a sociedade. E o nosso convidado é o juiz Rodrigo Delgado, ele que acompanhou os núcleos desde o início, e também hoje é coordenador dessa iniciativa. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo, mas antes, por uma questão de acessibilidade, eu vou precisar fazer a autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de estatura baixa, tenho cabelos compridos, estou usando uma roupa bege, sentada aqui numa bancada, num estúdio de gravação de podcast, e estamos aqui com o senhor, doutor juiz Rodrigo Delgado, que é um homem de estatura alta, de cor parda, está vestindo um terno preto com camisa branca, gravata cinza, com listrinhas brancas. E seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Obrigado, Nilsara. É um prazer, uma alegria poder participar, do Diálogos de Justiça, e contar um pouquinho sobre os núcleos, os núcleos 4.0, que foi um desafio muito grande e a gente está começando realmente a entregar alguns resultados, para os nossos jurisdicionados. Então é uma alegria e um prazer estar aqui, conversar contigo. Maravilha! E os núcleos de Justiça 4.0, eles foram criados pelo CNJ dentro de um programa que é o programa Justiça 4.0. O senhor pode explicar para a gente como é que é esse programa e como é que os núcleos se encaixam dentro desse programa? Isso. O programa Justiça 4.0 foi criado pelo CNJ, Então é um programa de quê? De justiça digital, Vamos trabalhar uma linguagem simples, de justiça digital, de acesso a plataformas digitais para uma busca de uma entrega mais efetiva da prestação jurisdicional. Então, nós temos vários sistemas que antes nós precisávamos do quê? Enviar ofício para instituições financeiras, Receita Federal. Hoje não. Hoje nós temos vários programas interligados que nós, dentro do Poder Judiciário, podemos ter acesso, buscar informações, encaminhar ordens. Tudo isso facilita a prestação jurisdicional, torna ela mais rápida e mais efetiva. E dentro de todo esse programa do Justiça 4.0, da Justiça Digital, nós temos um braço, eu chamo de um braço, que são os núcleos de Justiça 4.0. E antes da implementação desses núcleos, funcionava a Diretoria de Apoio à Gestão, DAPG. Qual a diferença, O que mudou da diretoria para o núcleo? Qual é essa mudança? Na verdade era Diretoria de Apoio ao Primeiro Grau, Então era uma equipe, eu ficava brincando que eu chamava de equipe bombeiro, Que a gente ia apagar os incêndios, Então sempre que tinha alguma necessidade especializada de alguma unidade para um mutirão, uma força-tarefa, um programa específico, por uma situação, às vezes até uma distribuição em um mês foi mais alta, tem um acúmulo de sentença, tem os servidores de férias, então a gente sempre, nessas situações, a DAPG tinha uma equipe de assessoria e de cartório, onde a gente elaborava planos de ação em comum acordo, construindo com as unidades, E a gente fazia esse plano de ação, fazia a nossa ação e depois prestava contas para a administração. Na verdade, nós íamos para dentro das unidades, contribuir com as unidades para aquelas que tivessem alguma necessidade e a gente prestar aquele auxílio, E aí o núcleo ele tem uma atuação em umas áreas específicas, Quais são essas áreas, doutor? Você pode explicar pra gente? Aí eu vou só contextualizar. Nos núcleos a atuação é um pouquinho diferente, Nos núcleos a gente não vai em direção às unidades. Os processos são remetidos para os núcleos e os núcleos tocam os processos, seja desde o início ou a partir do momento em que os processos foram recebidos, dali em diante, Então, a ideia desses núcleos é que a gente entregue uma prestação jurisdicional de forma unificada, vamos dizer assim, Porque às vezes nós temos assuntos que são tratados em várias unidades da mesma competência. Então a ideia é você aprimorar
você conseguir unificar procedimentos e entendimentos. Desta forma, você consegue entregar uma prestação jurisdicional mais rápida, mais eficiente e mais segura, né? A gente sabe que às vezes tem entendimentos de um colega, de outro. Isso pode gerar, uma vara julga de um jeito, outra vara julga de outro, e temas sensíveis, né? Então, a ideia que está sendo construída no Tribunal de Justiça de Roraima é exatamente que esses temas sensíveis, eles têm um tratamento único. E para isso, a gente trouxe alguns processos. Maneira de dizer, né? O tribunal, por via da presidência, né, escolheu alguns temas, como é que eu posso dizer, delicados, né, mas que demandam uma atenção especial do Poder Judiciário, e através disso a gente consegue dar esse tratamento especializado, aprimorado, para exatamente a gente otimizar o trâmite desses processos e entregar uma prestação jurisdicional rápida, efetiva e, acima de tudo, eficiente. E esses temas seriam saúde pública, saúde suplementar e sucessões? O senhor pode explicar o que seriam esses temas? Para quem ainda não conhece, né, essa linguagem, o que seriam esses temas? Hoje, os núcleos de 4.0, nós estamos em 3 núcleos, né? O primeiro núcleo é o núcleo de saúde suplementar, o segundo núcleo de saúde pública e o terceiro de sucessões. Saúde suplementar são normalmente aquelas ações contra planos de saúde. Vamos tratar numa linguagem bem simples, né? É contra a Unimed, contra a GEAP. A GEAP negou a cobertura de uma cirurgia, negou a cobertura de uma consulta. Normalmente são essas situações, né? Saúde pública são ações, logicamente, de saúde contra o poder público, seja Estado de Roraima, seja município de Boa Vista. É uma medicação que o Estado ou o município tem que fornecer, mas não tem, está faltando, foi negado. A pessoa precisa fazer uma cirurgia, mas não tem material, não tem profissional. Então são essas circunstâncias, né? E sucessões é o que acontece tudo depois que alguém morre, né? Quando algum familiar morre, nós temos que fazer aquela avaliação dos bens para que os bens sejam repartidos entre os herdeiros. Então, basicamente, a gente trabalha com esses 3 nichos, né? Saúde pública, saúde suplementar e sucessões são grandes desafios. E aí, Nilsara, eu te deixo até assim, um dado interessante, né? Saúde pública e suplementar, vários estados têm núcleos de 4.0 com essa temática. Mas núcleo de justiça sobre direito sucessório, só Roraima tem. Nós estamos na vanguarda do Brasil, né? Isso é interessante, mas ao mesmo tempo é desafiador. Direito sucessório é uma área que a gente pouco vê na faculdade, realmente a gente passa, né, muito en passant, e é muito desafiador, porque nós tratamos com dor, né? Aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, né? Então, uma dor que muitas vezes não se resolve de forma tão simples, muitas vezes tem litígio, e um litígio psicologicamente muito pesado, né? Então a gente termina também tendo essa veia não só de entregar a prestação jurisdicional, mas de também pacificar, né? Depois de um momento de luto, às vezes vem uma disputa e a gente tem que tentar pacificar uma situação. Então a gente também, vamos dizer assim, que tem esse trabalho meio psicológico também, né? Então, como o senhor falou no início, realmente são temas que são delicados, né? São temas muito sensíveis. Sensíveis, delicados e desafiadores, né? E o tribunal implementou esses núcleos justamente para ter um olhar, né, diferenciado, facilitar ali aquele processo. E um diferencial dos núcleos também é a possibilidade de resolver as questões de forma digital, é isso? Como é que funciona? Isso. Como os núcleos fazem parte do programa Justiça 4.0. O programa Justiça 4.0 é o programa da Justiça Digital. Então, os núcleos 4.0 são núcleos digitais, né? Não existe papel. Nós temos uma estrutura dentro do Fórum Civil, estrutura física, né? Mas o nosso atendimento, todos os nossos atos, eles são digitais, eles são virtuais. Alguém pode dizer assim, mas se eu chegar lá eu não sou atendido? Porque as pessoas sabem onde se localiza ou perguntam informações, a gente não vai se negar. Porque o nosso papel é sempre receber, acolher e prestar informação. Mas a gente também orienta, né? Então, 90% do nosso atendimento, ou até mais, ele é digital. Os processos a gente nem se fala mais em papel, claro, né? Então, realmente, todos os atos são digitais.
E só para a gente compreender bem o funcionamento, doutor Rodrigo, o senhor falou das sucessões da saúde pública, saúde suplementar. A implementação dos núcleos, ele não fez com que deixasse de existir as varas específicas? Como é que funciona? Desvinculou ou continua existindo e o núcleo está atuando como parceiro? Vamos lá, né? Cada um desses núcleos ele trabalha um assunto. Cada um desses assuntos tramitava em uma determinada unidade, vamos dizer assim, uma unidade originária. Só que essas unidades originárias, elas não eram exclusivas desse assunto. Vamos lá, saúde suplementar. Então, esse processo ele tramitava nas varas cíveis ou nos juizados especiais cíveis, a depender do valor da causa. Então, todos eles foram reunidos e vieram para uma unidade única, que é o primeiro núcleo de Justiça 4.0. Né? Saúde pública. Ele era específico das varas da Fazenda e tinha uma unidade que estava designada para lá. Mas nós tínhamos também os processos do interior do Estado. Então, todos eles foram reunidos e encaminhados para o segundo núcleo de Justiça 4.0. Direito sucessório. Os processos tramitavam na vara de família e sucessões, dois assuntos diversos, né? Então, as unidades hoje de família e sucessões, hoje trabalham basicamente com família. Então, sucessão foi retirado exatamente para a gente dar esse tratamento diferenciado e compõe o terceiro núcleo, né? Vamos dizer assim, que não é uma unidade de apoio, é uma unidade individual, individualizada, mas ela termina fazendo dois trabalhos, né? Desafoga um pouquinho as unidades de origem, né? E faz um trabalho especializado, que é o papel dos núcleos. E a gente vê aí como uma forma também de inclusão, né? Porque além de olhar de forma cuidadosa para temas tão sensíveis como o senhor colocou, tem a questão também para quem, né, tá mais distante e não tem possibilidade de se deslocar, mas tem ali a possibilidade de participar de forma virtual. Então é um programa e um núcleo, uma iniciativa que busca realmente trazer mais inclusão para as pessoas. Sim, com certeza. Porque a gente tem que pensar o seguinte, né? Saúde pública. A pessoa está precisando de um tratamento, mas às vezes ela já está fora do estado, né? Mas o estado está bancando só uma parte, então a pessoa não tem como se deslocar até Boa Vista e o processo teria que tramitar aqui. Da mesma forma, sucessões. As pessoas têm... a pessoa faleceu, tinha 10 filhos, cada um mora num estado diferente, né? Mas como ela faleceu aqui, o lugar competente para tramitar o processo de sucessões é aqui. Então, assim, todo mundo tem acesso, lógico. Todos têm que estar representados por seus respectivos advogados, mas não há essa necessidade de deslocamento até Boa Vista para nada. Nem para audiência, nem para atendimento. Nós temos balcão virtual, nós temos atendimento das 8 às 18 via WhatsApp. Os juízes que atuam nos processos, porque em cada núcleo nós temos 2 magistrados atuando, também atendem de forma virtual. Então a gente só faz um agendamento, porque às vezes a gente não pode, diante das outras atribuições, a gente não pode atender na mesma hora, né? Pode acontecer de não conseguir atender. Então, mas todos os atos, a equipe está preparada. Nós temos uma equipe eu digo que é uma equipe muito guerreira, né? Que aceitou o desafio, vestiu a camisa e estamos conseguindo entregar um resultado bem interessante. E o pessoal está lá, de 8 às 18, cumprindo o seu papel, sempre disposto a contribuir. Eu acho que isso também é algo que a gente precisa ressaltar, né? Aquele por trás do balcão, né? Sim, com certeza, né? A equipe que faz a diferença. E como o senhor explicou, vieram esses núcleos justamente para ajudar também a desafogar as varas de origem, né? Transferindo esses temas para o núcleo. E vocês movimentam aí muitos processos, né? E fala um pouquinho dessa importância aí do tribunal estar adotando essa iniciativa para buscar sempre celeridade, buscar um atendimento especializado, a melhor forma de resolver essas temáticas. Nós já somos o melhor tribunal do Brasil, né, Nilsara? Então, assim, o nosso sarrafo já é alto, né? Então, assim, cada medida que é tomada para a gente melhorar, ela aumenta a nossa responsabilidade, né? Então, todo mundo é muito consciente disso. E a ideia dos núcleos é ser mais uma cerejinha desse bolo, né? Quando o sarrafo está alto, fica difícil a gente melhorar ainda mais, né? Mas a ideia dos núcleos é essa, né? É a gente contribuir, a gente tem uma movimentação considerável, mas como são
temas sensíveis, e inclusive são temas com metas específicas, com índices específicos. Então a gente já tem um papel específico na questão de selos, metas e todas essas pontuações, né, que a gente busca sempre do CNJ, né? Então assim, a gente sempre monitora muito esses dados. É um trabalho que demanda tempo. Isso a gente não pode também ir além daquilo que a gente consegue, mas a gente também tem que ter a consciência de que a gente precisa de um tempo. Todo processo precisa de um tempo de maturação, independente de onde for, né? E não são processos tão simples. São processos, se a gente for pensar saúde pública, saúde suplementar e sucessões, a gente mexe com vida. Tudo bem que sucessões a gente mexe com pós-vida, mas a gente mexe com sentimento. Então, todo mundo que procura o judiciário não procura estando bem. Procura porque tem algum problema. Mas os problemas que decorrem dos processos que estão hoje nos núcleos, eles envolvem saúde ou morte, que são assuntos muito delicados da nossa vida, de qualquer pessoa, né? Então, assim, a gente tenta exatamente trazer um viés humano, mas pensando também em eficiência e entregar aquilo que o cidadão, que o jurisdicionado busca. Certo, doutor Rodrigo, e o senhor acompanhou desde o início, né, a implantação dos núcleos. Quais as perspectivas de futuro, assim? Tem algo novo que vocês pensam em implementar? Como é que está essa evolução da implementação dos núcleos de justiça 4.0? A gente vem numa evolução, numa crescente, né? Só que assim, desde o início, quando começaram os núcleos, ainda foi há 2 gestões passadas de presidência, né? Os assuntos mudaram um pouco, né? Isso assim, às vezes você começa com um trabalho, aí, não, mas tem que mudar o assunto. Isso quebra um pouquinho, a gente não pode fugir da verdade, isso quebra um pouquinho. Mas, por exemplo, saúde pública, ela vem desde o início e a gente consegue ver resultados. A gente tem um decréscimo de demandas. Por quê? Porque há uma interlocução entre os núcleos, entre setores do tribunal ligados à saúde, como a gente tem, por exemplo, o NATJUS, né, que não é um setor ligado aos núcleos, mas que contribui também. E a própria interlocução dos núcleos com os poderes, com o executivo estadual, com o executivo municipal. Quando eu falo em executivo, com as secretarias de saúde, com os secretários, com diretores de farmácias, para explicar a importância de se cumprir a decisão judicial, de se programar para que eventualmente não tenha bloqueio de contas. Então há esse trabalho, vamos dizer assim, educativo, preventivo. E os outros atores que atuam também, Defensoria Pública, OAB, também trabalham de forma contributiva, isso é muito positivo. E eu sempre digo assim, eu separo os 3 núcleos, né? O segundo núcleo, que é a saúde pública, ele já está no estágio um pouco mais avançado, porque a gente já vem há um bom tempo. Sucessões, ele está no estágio intermediário, porque a gente vem com quase 2 anos trabalhando, mas é o nosso maior acervo. Hoje trabalhamos em torno de 1.400 processos aproximadamente. Então, assim, é um volume de uma unidade judicial normal, né? E saúde suplementar nós começamos agora em março, abril. Então, assim, algo que está um pouquinho incipiente ainda, né? Então, assim, são estágios diferentes. Se você me perguntar assim, o que é que o senhor projeta? Sucesso. Entregar metas. Não é nem o que eu projeto, isso é o que eu tenho certeza, a gente vai entregar. Mas cada um desses núcleos tem um time diferenciado, porque são assuntos diferentes, são perspectivas diferentes e a gente tem que ter um tato diferenciado exatamente para identificar essas perspectivas e projetar os nossos resultados. A gente tem uma perspectiva bem audaciosa, né? Principalmente com relação ao núcleo de sucessões. E como é o núcleo que tem o maior volume de processos, e como eu já falei, né, ele é o único do Brasil, a gente tem um desafio ainda maior, né? Mas estamos numa evolução muito positiva mesmo. Estamos colocando os trens nos trilhos, estamos unificando procedimentos, estamos organizando os processos e os frutos já estão começando a ser colhidos. Isso é bom para a gente, né? Para a nossa equipe. Isso é importante para o tribunal e o principal, isso é importante para o jurisdicionado. Porque quanto mais a gente otimiza, quanto mais a gente organiza, quanto mais a gente entrega, essa entrega ela é destinada ao nosso final. O nosso final é o jurisdicionado.
Maravilha, doutor Rodrigo. E como o senhor falou, né, não é só um trabalho jurídico-processual, é um trabalho também de educação, um trabalho de articulação com as instituições, com os parceiros, é um trabalho em equipe e que tem aí buscado, né, os melhores resultados, como o senhor apontou, e buscando aí, né, o resultado final que é em benefício da sociedade, que é quem procura aí o judiciário, né, para esses assuntos tão sensíveis que o senhor mesmo colocou. A gente queria agradecer a sua presença e deixar aqui esse canal aberto, porque realmente esse esclarecimento foi fundamental para a gente entender como que funcionam os núcleos, né? A importância de atuar nessas temáticas, né, sensíveis, e esse excelente trabalho que vocês desenvolvem aí. Agradecer a sua participação e parabenizar o senhor e toda a equipe que fazem parte desse programa, desse projeto tão importante para a nossa sociedade. Eu que agradeço o convite, foi um prazer, uma alegria, me colocar à disposição sobre outros temas, né? A gente tem tantos temas palpitantes dentro do tribunal, né? Então, assim, estou à disposição sempre que vocês precisarem. Só chamar. Maravilha, muito obrigada mais uma vez, doutor Rodrigo. E você que nos acompanhou até aqui, compartilhe este episódio, acompanhe todas as edições na íntegra no nosso canal do YouTube e siga também nossas redes sociais. Eu te encontro no próximo episódio. Até lá!